Então, esse tema, a graça é a provisão de Deus. Esse é o tema de hoje que o Senhor nos entregou para compartilharmos alguns poucos minutos com esse excelente auditório que tem os olhos do entendimento iluminados. E também com quem está pelas câmeras. Seja muito bem-vindo. Nós temos um número de WhatsApp, 21 99104 8388. E no final de toda a ministração, nós temos louvores e temos todos os meios de comunicação do Ministério Reconciliados com Cristo. E me lembrei agora que tem que alterar a locução do endereço, que ainda está com o endereço de lá. Vamos consertar isso essa semana. Então, o Pacto da Graça, que a gente tem falado bastante todos esses dias, essas semanas, ele tem toda a provisão de Deus para você e para mim. Então vamos começar confessando isso. Diga assim para quem está pertinho aí, ao lado, atrás e tal: o Pacto da Graça tem toda a provisão de Deus na nossa vida. Porque a gente precisa. A gente precisa. E Deus quer que a gente admita que precisa. Já reparou isso? Deus é assim. Ele parece que se sente bem ou se sente melhor com a gente quando a gente admite em viva voz que a gente precisa dele. Quantos aqui precisam do Senhor? Isso é. Agora, a Bíblia diz que tem um anjo do nosso lado. A Bíblia fala de triunfo, fala de perfeição, fala que estamos completos, fala isso, fala aquilo, fala uma porção de coisa. Mas é verdade que chegam maus momentos. Eu sei que você passa momentos difíceis, às vezes, eu também, elas, eles. Todos passamos por momentos de tribulação, de situações. São situações delicadas, às vezes, situações graves, situações nem tão graves, situações que quando você olha a situação de quem está do teu lado, você diz, isso aí não é nada, em comparação à situação que eu estou vivendo. Você já reparou isso? Que a tendência é a gente colocar aquilo que a gente está passando como sendo mais forte que o outro está passando, não é verdade? Obrigado, Rosana. Obrigado aí. Receba abundância na sua vida. Tem um versículo na minha Bíblia que diz assim: sem café é impossível agradar a Deus. Primeira carta do Pedro Kelly, versículo único. Então, a gente passa por maus momentos. Hoje a gente vai um pouquinho tentar comentar e explicar por que essas coisas acontecem, por que a gente passa por isso. Mas a gente vai se prender logo na boa notícia, porque a gente quer a boa notícia. A boa notícia é essa aqui, ó. Deus utiliza os momentos maus para te dar consolação. Eu não sei se você já passou fome, se já sentiu o ventre roncar. E aí, pô, não tem nada. O que eu vou fazer? Bebe água. Vai enganar. Eu não sei se você já passou dívida. O cara tá lá na tua porta, lá, ó. O verdugo lá. Vai pagar ou não vai pagar? Ou o banco ligando. Ou alguém querendo tomar teu carro. Ou tua casa. Ou você sendo envergonhado no trabalho por causa de uma situação assim. Eu não sei. O que eu sei é que todos nós sempre passamos por dores. Um divórcio. Os que já passamos por divórcio, isso é doloroso. Com filho no meio, com tudo isso. Isso é uma confusão. É delicado. São situações. São tribulações.
que a gente passa uma dor. Não sei se você já sentiu uma dor tão forte, tão forte, tão forte, que quando passa, aí vem aquele alívio. Graças, Senhor. Aí o Senhor te consola. Quando chega essa provisão, né? Aquele comprimido que vem na farmácia. Vou tomar aquele comprimido, aí passa aquela dor. A dor na coluna, né, mãe? A dor na coluna que dói, que a pessoa não pode se mexer e não pode se abaixar. E a pessoa era 1,75 m e agora mede 1,60 m. E a gravidade vai puxando para baixo. E isso dói pra caramba. Aí quando toma alguma coisa, alivia. A primeira coisa que a gente fala é graças, Senhor, por essa provisão, por essa injeção, por esse médico, por esse atendimento, né, Imaculada? Imaculada veio de um atendimento, de um exame que deu tudo certo. Um aplauso para ela. Papai. Então você, quando chega o consolo, você dá graças a Deus e ao mesmo tempo Deus te consola. E você respira e fala, passou. Às vezes uma dívida você demora meia hora para fazer e assinar um contrato e demora 5 anos para sair dela. Por quê? Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe com abundância. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher com abundância. A gente, para assinar um contrato ali, a gente demora, sei lá, uns minutos. Mas às vezes a gente meteu os pés pelas mãos, e aí para sair daquilo ali, você vai ter que negociar, pagar aquilo ali durante 36 meses, 60 meses. Olha só quanto tempo. E tem um outro detalhe. Quem nunca passou por tribulações, quem nunca passou por situações, quem nunca passou por dificuldades, também nunca foi consolado por Deus. Porque uma coisa está ligada à outra. Interessante essas coisas da graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, Cléia. Muito obrigado pela tua ajuda. Mas principalmente por você ter trabalhado tantos anos para evangelizar teus pais. Eu sei que você... E eles estão, teu pai então tá. Dá para ver. A gente daqui vê os olhos, né? Os olhos são o espelho do que você é. 2 Coríntios 1:3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e de toda consolação. Essa semana, dentro desses testemunhos, e eu não quis dizer aqui o nome, pelo delicado, me passou um áudio no WhatsApp, uma irmã, pelo tema posição versus condição, que parece que foi um tema de grande consolo. E a irmã começou a falar e daqui a pouco começou a chorar no telefone, mas desesperadamente, dizendo que se não fossem as palavras faladas aqui, ela já teria desistido. Mas ela não desiste porque ela sabe quem ela é, porque toda semana nós estamos relembrando a identidade espiritual de todo mundo. Estamos relembrando que Deus é Pai de misericórdias e Ele é Deus de quanta consolação? Todas. Diga para quem está do teu lado aí, o Senhor é o dono da tua consolação. Está precisando ser consolado? Às vezes a gente passa cada coisa, cada tristeza. Hoje eu estou deixando o Luiz maluco na câmera. Mas é de propósito. Verso 4. O qual nos consola em quantas tribulações? Às vezes você está deitado na cama e está com uma situação com um filho, com uma filha, ou com uma separação, ou com uma dívida, ou com um trabalho que você não sabe como é que vai resolver, você está passando tribulação. Esses versos que eu acabei de ler têm que estar escritos no teu coração. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4. Você recebe? 3 e 4.
Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que nós também possamos consolar aos que estão em qualquer tribulação. Olha o nosso papel aí. Por que que a gente passa situação difícil? Estamos começando a explicar isso. No início, eu disse, hoje vamos explicar um pouco por que que você passa por maus momentos. E aqui está a explicação. Não sou eu que vou explicar, é a palavra. A palavra está dizendo ali, William, a gente passa por tribulação, em todas as nossas tribulações, Deus nos consola, para que também nós, quando encontremos alguém passando por elas, possamos consolar aqueles com a mesma consolação com a qual nós fomos consolados por Ele. Um lindo aplauso ao Senhor. Olha aí. Então, tudo isso está na graça. Só na graça. Isso é interessante. Você nota aí, quantos já se acharam aí nesse versículo? Ih, eu estou me vendo ali. Às vezes no teu trabalho tem alguém passando por uma situação que você já passou. Ih, eu já passei por isso. Já nem parece, né? Mas já passei. Por que que você já passou? Sei lá. Deus é que sabe. Talvez seja para conversar com alguém que esteja passando algo parecido com aquilo que eu já passei. Pode ser uma droga, ser mentido. Pode ser uma situação de dor, pode ser uma dívida, como já disse tanto. Mas o fato é que você tem um papel nessa terra. Está escrito que aquele que muito recebe, também muito é cobrado. E você que recebeu graça, você recebeu algo que nessa terra não existe assim em qualquer esquina. Eu recebo que vai chegar esse dia. Mas por enquanto não é assim não. Por que que não é assim não? Porque nós somos os primeiros, os primogênitos, aqueles que estão fazendo um trabalho inicial para alcançar outros e outros e outros e outros. Porque aqui está dizendo que se você está aqui, você tem uma função, é consolar os outros com essa consolação que você recebeu. Então, isso significa que você é a fonte que Deus vai usar para abençoar os demais nesse aspecto. Ok? Ah, mas eu já sou abençoado, todo mundo já é abençoado. Claro, mas aquela pessoa não sabe. Você sabe, glória a Deus, graças a Deus pela tua vida. Mas aquela pessoa lá na academia que você trabalha, André, aquela pessoa não sabe. Você tem que falar para ela. Você é a fonte. Diga, eu sou a fonte. Diga para quem está do teu lado, você é uma fonte também. Então, para sermos uma fonte, tem que haver um treinamento. E o treinamento está onde? Nas tribulações. Puxa vida, mas não podia ter um treinamento mais legal, igual da seleção brasileira, todo mundo brincando, jogando ovo, bacana, show de bola. Não, é na tribulação. O treinamento de Deus é esse. Agora, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo aprendeu. Isso se aprende, então, Filipenses 4:11. Eu não estou dizendo isso porque esteja em escassez, diz o apóstolo Paulo. Porque, aqui ele estava incentivando a prosperidade da igreja. Quando a gente ministra a sementeira, os dízimos e ofertas, o que a gente está fazendo é incentivando a prosperidade da igreja. O ministério só vai ser próspero depois que a prosperidade passar pela igreja. Antigamente, erradamente, se pensou que a prosperidade primeiro chegava à liderança, para depois a liderança ir distribuindo essa prosperidade material para os irmãos. Não é assim não. A prosperidade primeiro vem para a igreja, para depois chegar aqui no altar. Entenda essas palavras. Quantos recebem essa palavra? Isso significa que primeiro vai chegar na tua mão.
Mas para chegar na tua mão, eu tenho que incentivar essa roda. E era isso que Paulo estava fazendo. Depois leia essa carta, Filipenses 4. Não estou dizendo isso porque eu esteja em escassez, porque Paulo nunca estava em escassez. Assim como nós aqui nunca estamos em escassez. Pois eu aprendi a contentar-me com qualquer que seja a minha situação. Estou contente em tudo, dizia o apóstolo Paulo. Eu aprendi. Aprendi, então isso se aprende. Quantos estão aprendendo a se contentar em tudo? Tem dinheiro? Dê um glória a Deus bem alto. Não tem dinheiro agora? Dê um glória a Deus bem alto. E aí vai aparecer para a tua necessidade. Certo, meu amor? Em dezembro de 2017, tremendo Natal. Natal tem 2 filhos pequenininhos, tem que comprar presente para os moleques. Cadê o dinheiro? Não tem. Pagou aluguel da igreja, pagou isso, pagou aquilo. Só sobrou as notinhas de R$2 e as moedas. E agora? Glória a Deus. Pode perguntar à minha esposa Margarida. De repente chega uma carta do correio para ela, com um cartão de crédito. Eu falei assim, o quê? Pronto, já tem rabanada. Um aplauso ao nosso Deus. Isso não foi há muitos anos, não. Isso foi em 2017. Provisão de Deus. E vai, né? Aí daqui a pouco, puxa vida, tem que equilibrar umas coisas aí. Tem. Aí o governo libera o PIS. Se você não sabe, vá atrás do PIS, hein? Que já pode sacar todo o saldo que você tem lá. Sabia? Quantos sabiam disso? Vá atrás do PIS. Eu trabalho desde 1975, com carteira assinada. Então tinha um bom PIS lá, eu fui lá. Eu falei, vamos fazer uma opção de coisa aí que tem que fazer. Tem que ir lá, vai lá. Sempre o Senhor vai providenciar a provisão na vida de todo aquele que espera e confia nele. Sempre. Então, por que nós não vamos estar contentes em qualquer situação se Deus está no controle? Então eu aprendi. Isso se aprende, mas só aprende passando. Porque se você nunca, já disse, se você nunca passou por tribulação, você também nunca foi consolado. Agora, se você já foi consolado, significa que você também já passou por tribulação. Então, nesse passa para lá e passa para cá, significa que você também aprendeu a contentar-se com tudo, né? Aí só pode apreciar a abundância aquele que passa a escassez. Não sei se você conhece a escassez, mas quando você conhecer a escassez, passar por ela, aí você vai ter condição de apreciar a abundância sem desperdiçar. Todo aquele que tem alguma coisa e desperdiça é porque nunca conheceu a escassez e nem o consolo. Por isso é que normalmente as pessoas um pouco mais idosas são mais sábias nesse aspecto, porque elas já passaram, e também tem o que ensinar, né, para nós a esse respeito, né? Mas o que eu quero dizer aqui no novo pacto, abençoado, a provisão em tudo para a tua vida, nunca desanime. Romanos 5,19. Porque assim como pela desobediência de Adão, os muitos foram constituídos, não eram, a partir de então foram constituídos pecadores, também assim pela obediência de Cristo, os muitos, aqueles lá de cima, que foram constituídos pecadores, mas não eram, foram constituídos, os muitos são constituídos justos. Então você foi constituído justo por Cristo Jesus. Amém? Porque você já veio nessa terra depois de Cristo. Então, quando você veio a essa terra, essa primeira parte do versículo já não te afetou. Porque quando você apareceu aqui,
A época da graça já estava estabelecida. Você já chegou aqui tendo todo esse pacote de provisão prontinho para você abrir aquele papel de presente, que nem que eu abri agora o presente que me deu a Imaculada ali, um perfume gostoso. Eu abri rasgando aquele papel, me dá, eu gosto. Diga para quem está do teu lado: você está constituído justo. Ou seja, em outras palavras, invertendo, há um justo, Deus constituiu, providenciou justiça. Tem justiça de Deus na nossa vida o tempo inteiro, abençoado. A gente é que não vê às vezes, a gente não põe atenção. No novo pacto tem provisão de justiça para você e para tudo, em todas as áreas da tua vida. Na área sentimental, Deus se mete aí? Se mete, tem provisão para você aí. Na área da segurança, Deus se mete aí? Se mete também, tem provisão aí para te proteger. Tem provisão para te proteger em tudo. Na área matrimonial, não, Deus não se mete nisso. Se mete, sim, senhor. Deus se mete na área matrimonial também. Deus se mete em tudo isso. Deus diz assim: não case com uma pessoa que professa uma fé diferente, porque eu não gosto de julgo desigual. Está escrito. Então você está em graça e vai casar com uma menina, e a menina é do terreiro, do tambor. Nada contra. Olha lá. Também nada a favor, não é isso. Pensando bem, né? Não é isso. Mas enquanto você vê Deus em tudo, ela vê Zé Pilintra, Pombagira, o Diabo 4, porque ela está em outra coisa. Aí quando os dois deitarem na cama, criar os filhos, as prioridades dentro de casa é outro assunto. Não dá certo. Então Deus se mete na área matrimonial, sim. Quantos já se deram conta disso? Deus se mete na área matrimonial. Eu já notei que aqui tem mais homem do que mulher. E as pessoas, um parênteses, e as pessoas por aí dizem que as mulheres existem em muito mais número que os homens, né? Então botar um convite ali fora: aqui tem mais homem que mulher, se alguém tiver. Não sei. Pode encontrar um bom partido também. Deus se mete aí. Não é? Isso é em graça. Na graça tem provisão para a tua vida. Não, eu não quero, eu quero ficar sozinho. Amém? Melhor ainda, vai casar para quê? Estraga a tua vida casando. Não precisa me bater, não. Não é? É que eu conheço pessoas assim. Conheço pessoa que era casado, um amigo meu, era casado, conseguiu se divorciar da mulher sem matar ela, aí depois foi e casou outra vez. Não aprendeu obediência. Então, e tem mulher assim também, né? Os dois, não fiquem me olhando, senão eu não vou sair daqui em paz hoje. Vão ficar zangados comigo, não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus se mete nisso. E se você começa a colocar, Paulo diz assim: tem que colocar as nossas petições ao Senhor, para que Ele ouça da nossa boca: Senhor, eu dependo de Ti nesse assunto, me ajuda aqui, porque o Senhor já sabe que eu dependo de Ti, o Senhor já sabe que o que eu vou falar, mas o Senhor diz que eu tenho que falar, então eu vou falar. E conversa com Deus, e o anjo vai agir a teu favor, porque nós estamos em graça, intimidade com o Pai. O véu foi rasgado. Então qualquer coisa, vai sair, vai pegar o ônibus, vai pegar o Uber, vai não sei aonde, Deus está em todas as coisas na tua vida. No teu trabalho, acorda de manhã, hoje é o melhor dia. A graça tem provisão para o meu trabalho. Eu declaro que hoje eu serei um trabalhador, um funcionário, um empregado ou um patrão melhor possível no meio ambiente que eu tiver relacionado, e eu recebo a ajuda do Senhor para isso. Deus se mete nisso? Se mete nisso. Senhor, que camisa eu boto hoje? Começa. Deus quer isso.
Deus quer uma relação íntima. É esposa, ok? É esposa. Então, Romanos 5:20, próximo verso. Eu queria cortar aqui, graça e lei. Essa provisão só existe na graça. Na lei não existia isso. Porque Paulo agora compara. Ele diz assim: mas a lei, o pacto antes da cruz, foi introduzida para que o pecado... Então, se você entra a servir pela lei, o que você encontra? Pecado. Atenção aí. Quem entra a servir, quem se mete a servir a Deus através da lei, o que encontra é pecado, é desobediência, né? É tudo. Mas aí Paulo está dizendo, quando o pecado abundou, por que abundou o pecado? Porque veio a lei. Antes da lei o pecado não abundava assim. Depois que a lei foi introduzida, foi enxertada, o pecado abundou. Então quando o pecado parecia que ia tomar conta, sobreabundou o quê? A graça. Então a graça é um pacto que você não pode comparar com nada. Ok? Por exemplo, vamos supor que você estivesse na lei, debaixo da lei. Diga, não receba essa palavra. E você sabe que a lei são 613 mandamentos. 613. Não são 10 só. São 613 no total da lei. Aí você é uma pessoa muito boa, muito santo, muito correto, muito correta, muito ali, tal. E cumpriu 612. Estou quase santo. Estou quase chegando lá. Aí toca o telefone. A tua esposa atende e fala assim, ó, alô, quer falar com quem? Ah, com fulano. Espera aí. Perdeu tudo. Mas peraí, eu cumpri 612. Isso é só uma mentirinha, como se diz em espanhol, né? Uma mentirita piedosa. Uma mentirinha branca. Não, fala que eu não estou. Uma mentirinha assim, dessa aí. Eu não vou nem perguntar quantos aqui já contaram uma mentirinha assim, porque a lei era tão tremenda que se você cumprisse 612 e caísse numa dessa de mandar dizer que não estava, estando, você estava ferrado. Isso tem uma conclusão, Rogério. A graça te convém. Diga aí para quem está do teu lado, a graça te convém. Te convém, abençoado. Eu falei para o Anderson, Anderson, você não recebe o que eu prego para você. Mas eu vou te dizer uma coisa. Porque a gente tinha intimidade para isso. Eu disse para ele, vivendo do jeito que tu vive, essa bagunça aí, o que eu prego te convém. Porque se não é o que eu prego e sim o que você diz que crê, você já está sentado no colo do diabo, porque você vive essa vida maluca aí. Eu estou te apresentando um pacto que vai cobrir e vai te reconciliar com Cristo. Eu falei para ele, a graça te convém. É por isso que aqui não há condenação. Agora sim, diga para a pessoa aí do teu lado aí, aqui não há condenação. Se alguém cometeu um erro, há condenação? Não. Se alguém fez alguma coisa equivocada e prejudicou, há condenação? Não. Não. É, condenação espiritual, né? Aí, a gente está falando aqui, não existe isso. O que nós recebemos não foi o ministério de condenação, foi o ministério de reconciliação. Era isso que Paulo falava. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós recebemos dele a palavra da reconciliação. Existem milhares de pessoas aí fora que saíram do legalismo, entraram em crescendo em graça, que é outro legalismo, em graça, mais legalismo, cheio de proibições. Ter proibição é legalismo.
e estão precisando ser reconciliadas. Tristecida, largado por aí, são nossos irmãos. Tem espaço aqui para reconciliar uma pessoa que bebe? Tem. Que fuma? Que usa droga? Que dá nó em pingo d'água? Tem espaço aqui? Tem. Aqui tem. Porque o nosso ministério é o ministério da reconciliação. O Renato Soares falou assim: olha, eu estou com um problema. Qual é o problema? É porque eu tenho um comércio, ele tem uma barraquinha, um comércio e tal, e eu prego graça, todo tempo, sem parar. E o que que houve? Qual é o problema então? Não, o problema é que as pessoas estão ouvindo o que eu estou pregando e estão se libertando de certas coisas. E aí a família, veio essa semana a família lá me procurar, dizendo para eu parar de pregar isso para essa pessoa, porque está estragando a vida dele ou dela. Eu falei, e aí? Aí eu vim perguntar o que que eu faço. Eu falei, você vai perguntar isso para mim? Você está louco. Eu falei para ele, agora é que você tem que pregar mais ainda, porque já está incomodando. Mas os familiares estão dizendo que a pessoa, depois que ouviu o que eu estou pregando, estão assim, de libertinagem. Eu falei, isso não é problema teu, porque o que está escrito é, conhecereis a verdade vos libertará. O que você vai fazer com a tua liberdade é um problema teu. O meu problema é pregar a verdade para você ser livre. Entendeu, Renato? Ah, tá. Aí me lembrei, estava comentando no carro outro dia, com a minha família, no passado, de duas pessoas que passaram pela congregação onde eu pastoreava, pregando essas loucuras da pregação. A Caterine e o seu João. Seu João era pai da Cláudia, a Cláudia e o Rony congregavam com a gente, e o seu João era presbítero da Assembleia de Deus, vivia naquele jugo, sabe como é? E um dia ele sentou e acompanhou a Cláudia para assistir a reunião e recebeu a palavra. Glória a Deus! Só que quando ele entrou na Assembleia de Deus, ele era alcoólatra. E quando ele ouviu a palavra da graça, o Zé Pilintra pegou ele. Porque isso é um problema carnal. Tem pessoa que não pode se controlar, cara. Aí, bom, e ele começou então, não, vou beber só um que não faz mal não, afinal de contas eu sou livre, né? E aí foi. E no outro dia ele bebeu 2, no outro dia ele bebeu 3, no outro dia ele bebeu 4, no outro dia ele bebeu 5. Bom, o assunto é que o tempo passou e o abençoado seu João morreu por causa do fígado, porque ele não podia ter feito aquilo. Eu sabia? Eu não. Meu papel é pregar a palavra. Puxa vida, tirou uma pessoa de uma igreja onde ele estava ali dominado para colocar ele aqui, e ele então descambou e morreu, certo? Mas tem o outro lado. Um dia chegou a Caterine, sentou assim, e eu estou aqui, e acabou a reunião, ela desceu, pastor, posso falar contigo? Quando ela falou pastor, aquele bafo quase me jogou no chão. Pastor, de álcool, cachaça, doidona que ela estava, pé sujo, sabe? Perdendo mesmo a dignidade pessoal. E ela, pá, aí, caramba, pois não, pessoal, senta aqui, o que houve? E falamos um pouquinho. Aí na outra semana ela voltou, na outra semana ela voltou, na outra semana ela voltou. Daqui a pouco eu já estou vendo ela com o pé limpo, daqui a pouco eu estou vendo ela mais arrumada, daqui a pouco eu estou vendo não sei o que e tal. Daqui a pouco ela sumiu. Aí veio o parente dela. Olha, eu queria ver o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque a Caterine, ela era bêbada, ela caía na rua de beber. E depois que ela começou a vir aqui, ela... Para de mexer nisso, senão você vai cair. Ela parou de beber. Aí eu falei, glória a Deus. Dê um glória a Deus aí. Falei, a ideia é essa. Ela pode se controlar, ela pode dominar isso. Ela pode, se ela sabe que algo lhe prejudica, domine. Se ela gosta de desfrutar certas coisas, desfrute, tudo é lícito. Nem tudo convém, por quê? Porque tem coisa que... Mas isso é cada um. Isso é liberdade. Você não concorda? E a Caterine ficou, show. Um belo dia ela foi embora para a Europa. Um belo dia, minha esposa viu. Chegou uma carta para mim. Com uns euros e uma carta tão bonita. Escrito,
um pouco do testemunho dela depois que ela conheceu a palavra. Foi para lá, ela era uma mulher nova ainda. Conheceu um italiano, casou, mandou foto, já tinha filho e tudo. Quer dizer, o seu João morreu e a Caterine viveu com a mesma palavra. Deus tem planos na vida de cada um. O plano na minha vida é falar. Se alguém vai fazer bobagem com a liberdade que receber, eu não tenho nada com isso. Você não acha? Porque a graça é assim. Aqui não tem condenação. Não pode condenar ninguém. Se entrar aqui um ex-detento, deixa o abençoado sentar aí, né? O que tem aqui é que a gente está organizando o ministério. E aí tem umas coisas meio chatas. Ó, começou a reunião, acabou o café. Só depois que acabar a reunião. Mas fica chata a reunião ali, o pessoal no café. Depois da reunião a gente levanta e toma café. Aqui tem internet? Tem, mas não vou dar senha para ninguém, porque a internet não é para ficar conversando no Facebook aqui. Vá conversar na sua casa. Vá pagar a net. Aqui é para transmitir a reunião. Só. E quem deu essa instrução foi esse servidor aqui. Ah, eu quero tocar. Tem que congregar primeiro e ensaiar primeiro. Porque senão a gente não valoriza aquilo que Deus mais valorizado nos deu, que foi isso aqui. E isso vai crescer tanto que se a gente não colocar agora uma maneira correta, depois a gente não conserta. Você recebe? Mas isso não tem nada a ver com conhecer na carne nem condenar ninguém. Aqui nós estamos pregando graça. Daí a passar a colaborar, aí já é outra coisa. Aí já é quem está lá fora, ou primeiro lugar. Quem está aqui dentro, segundo lugar. E quem está do lado de cá, terceiro lugar. É diferente. Não é diferente? Então, primeiro tem que ter responsabilidade com a semente, tem que congregar, tem que ensaiar e tem que congregar e tem que participar. Imagina que a Rosana está distribuindo envelope, está aqui com o recipiente recebendo a tua semente e ela mesmo não semeia. Nós não estamos brincando de igrejinha. Isso aqui é para salvar vida. Se você pensa assim, seja bem-vindo. É para salvar vida. O negócio não é... Eu brinco e tudo, mas isso aqui, abençoado, com isso aqui não tem brincadeira não. Me perdoe. É um pouco chato, às vezes, falar algumas coisas. Então, se nós queremos que a igreja cresça, nós temos que parar de jogar pedra no nosso irmão. Ah, é um assembleianozinho. Não, senhor. É um irmão pelo qual Cristo também derramou sangue. Ele está em outra etapa de entendimento, mas ele é igualzinho a gente. Falar das pessoas de modo pejorativo, não, a graça não é assim. A graça é para reconciliar. Diga, reconciliar. Reconciliar. Aí se alguém já participou daqui, saiu falando mal e quiser voltar amanhã, muito bem-vindo. A gente não liga que fale mal da gente. Pode ser até verdade. Verdade? Não, porque falaram isso de você. E quem sabe não é verdade. Então, ó, que falar, que não falar, não importa. Quiser voltar, muito bem-vindo. Quanto recebe? Ah, eu quero voltar e quero tocar. Não. Aí é outra coisa. Aí é organização e respeito. Porque tem pessoas que tem uma coisa tão linda na mão e largam assim, vão embora. Não dá nem satisfação a ninguém, desaparece. Vai embora, desaparece. Aí depois volta. Bem-vindo. Essa cadeira tem o seu nome. Você vai ficar sentado aí. Eu vou usar o Ulisses. Posso falar de você, Ulisses? No tempo passado, Ulisses chegou no ministério. Não era eu, pastor Carlos Cesteiro, me lembro bem. Aí o Ulisses toca e isso aí fala, né? Com ele. E uma vez ele estava no palco, ele estava chegando, ele estava no palco lá já ajeitando lá a guitarra ou violão, não me lembro bem.
Já para tocar, o pastor Carlos chegou aí com muito respeito. Ulisses, pedi a você para descer e ficar sentado um pouquinho. Porque você está chegando agora. Então, quanto tempo você ficou sentado? Você lembra? E isso te magoou? Magoei, não? Sabe aquele? Te deu crescimento. Foi bom. Você não se perdeu por causa disso. Porque quem é daqui é, né? Quem não é, não é. A gente quer que a igreja cresça, mas tem que organizar. Eu conto contigo nessa organização. Então esse exemplo me marcou muito, porque eu falei, rapaz, eu jamais falaria isso para ele. Eu não falaria, eu não teria coragem. Você falaria isso para alguém? Assim, você não vai tocar não, porque você está chegando agora, melhor você sentar ali um pouco. É difícil, mas esse é um papel que cabe a quem está liderando. E eu falei uma coisa que de repente nem todo mundo sabia, mas aconteceu. E pelo próprio Ulisses, ontem a gente almoçando aqui, do lado, depois do ensaio, a gente conversou sobre isso. Foi de crescimento. Por quê? Porque consolou, porque reconciliou, porque mostrou valorizado aquilo que a gente tem. A gente tem que valorizar o nosso ministério. Ministério reconciliados com Cristo. Prega o quê? A graça. Você participa de um ministério que salva vidas. Ponha isso na tua mente. Um ministério que prega a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, que Paulo diz que a natureza está gemendo, esperando. Olha aí, que aqui também no verso anterior disse que nós somos chamados a consolar aqueles outros com a mesma consolação. Então vamos terminar aqui, né? Assim como há consolação e provisão para você, também tem para os outros. Eu declaro o melhor domingo na tua vida. Abençoado. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.